Essa é mais uma aula de geografia e o tema é industrialização brasileira. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se e dê o seu like nesse vídeo. Do café para a indústria. O enriquecimento proporcionado pelas exportações do café permitiu que muitos cafeicultores deixassem suas fazendas e mudassem para as cidades, onde se dedicavam aos negócios e investimentos, como bancos, empresas de exportação, importação e indústria. Então, nós podemos perceber que a cafeicultura, o café, foi essencial para o desenvolvimento da indústria do Brasil. O campo permanecia como centro econômico do Brasil e a cidade passava a concentrar o poder político e decisório. Então, aqui nós temos uma imagem do processo do café, da planta. Então, é retirado, moído e finalmente gera o nosso café. A indústria e a estrutura cafeeira. A indústria começou a se desenvolver paralelamente à cafeicultura. Entre os fatores que contribuíram para isso estão os capitais obtidos das exportações agrícolas, principalmente do café. Então, muitas das máquinas que foram compradas para a industrialização brasileira vieram do dinheiro que havia sido guardado devido às exportações do café. Existência de matérias-primas para a indústria, como exemplo, algodão para a indústria de tecidos. Então, muitas das coisas que vinham da agricultura também serviam para as indústrias como matéria-prima. Mão de obra nas cidades e um mercado consumidor crescente. Então, nessa época acontece o êxodo rural, do qual muitas pessoas migram do campo para as cidades e então passa a ter uma mão de obra e um mercado consumidor grande nas cidades. Infraestrutura herdada da economia cafeeira, ferrovias, portos, aproveitado pelas indústrias para o transporte de matérias-primas, distribuição e comercialização de produtos. Então, quando a industrialização resolveu realmente despontar aí no Brasil, já tinha toda uma infraestrutura que era montada para exportação do café. Então, eles também aproveitaram as ferrovias, os portos, as rodovias, toda uma infraestrutura que já estava pronta para poder também comprar e vender os produtos industrializados. Características da industrialização, no caso brasileira. Industrialização tardia. Ocorreu cerca de 200 anos após o início da Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII. Então, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, os países em geral, que nós chamamos de desenvolvidos, industrializaram há um certo tempo, no século XVIII, século XIX. Porém, o Brasil e vários países subdesenvolvidos somente se industrializaram no século XIX, alguns no século XX e outros ainda nem são considerados países industrializados. Substituição de importações. Produtos que eram importados começam a ser fabricados internamente. Então, com a nova indústria brasileira, não precisava mais ficar importando todos os produtos. Muitas coisas eram produzidas pela indústria nacional. E dependência de capital e tecnologia e estrangeiros. A partir do governo JK, que foi em 1950 a 1956, surgiram investimentos e tecnologia estrangeiros para incrementar as indústrias brasileiras. E as multinacionais se espalharam pelo país. Então, no processo de industrialização do Brasil, nós temos uma época marcante, que é durante o governo Vargas, que desenvolve principalmente uma indústria de base, como Petrobras, Vale do Rio Doce, e essas empresas são, em sua maioria, de origem nacional, Então, são indústrias feitas no próprio Brasil, E a partir do governo JK, ele abre o governo brasileiro, as indústrias, ao mercado estrangeiro. Então, a partir dessa época, começam a chegar multinacionais aí no país que até hoje dominam o nosso mercado. Então, o principal desafio do processo industrial brasileiro consiste em crescer sem depender do capital ou da tecnologia estrangeira. O país precisa dinamizar sua produção,
evitando desperdícios e diminuindo os custos para conseguir competir com os produtos industrializados de outros países. Brasil, regiões cafeeiras no século XVIII e século XIX. Então, no início da industrialização brasileira, aconteceu com maior intensidade no estado de São Paulo, porque já tinha essa infraestrutura cafeeira. Então, vamos observar aqui no mapa. Então, até 1850, a principal área de café era no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, principalmente. Depois, esse café se expande para outras áreas, igual o sul de Minas, ainda é muito conhecido com a produção de café. E, posteriormente, ele vai alcançando aqui outros limites, a área norte aqui do Espírito Santo e também uma boa parte aqui, o oeste paulista, né, que é uma área que vai se desenvolver muito na área do café. E a gente pode perceber que esse movimento de crescimento também das áreas de café também relaciona-se ao crescimento industrial. Então, na década de 1970, São Paulo era responsável por 58,42% da produção industrial do país. E sua região metropolitana concentrava 77,52% do total do estado. Então, começou a industrialização brasileira, contudo, muito centrado principalmente em São Paulo e na região sudeste. Porém, com o passar do tempo, principalmente a partir desse século XX, aconteceu o processo que a gente chama de desconcentração industrial, que se refere então à saída e migração das indústrias das grandes cidades para as cidades do interior. Isso ocorreu devido ao custo elevado dos imóveis e salários, da escassez dos terrenos para instalação de novas fábricas e dos altos impostos. Então, hoje, para você pagar um terreno dentro da cidade de São Paulo, capital, é extremamente caro. Então, as indústrias não querem pagar um valor alto. Além disso, a gente tem que lembrar que uma indústria possui um terreno grande. Então, também gera esse problema da escassez de terrenos, porque não há tantos terrenos disponíveis para criar as novas fábricas. E também altos impostos. As grandes cidades possuem impostos altos. Além disso, como forma de incentivar a instalação de indústrias, governos de estados e municípios de outras regiões do país têm oferecido vantagens com a isenção de impostos e doação de terrenos. Então, eu vou dar para vocês um exemplo aqui da minha cidade, que é de Sete Lagoas, que ofereceu incentivo fiscal, que foi a redução de impostos para as indústrias Iveco e Ambev se instalarem aqui na cidade. E ambas são também multinacionais, então tem tudo a ver com essa nossa matéria. Assim, novos polos industriais vêm se formando, especialmente no sul e no nordeste. Ok? Obrigado por terem ficado até o final dessa aula de explicação. Inscreva-se aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau!